Capítulo 9. Da admissibilidade da apreciação das matérias pelas comissões. Artigo 84. Antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas. Inciso 1º. Pela Comissão de Legislação, Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa. Inciso 2º. Pelas comissões de mérito a que a matéria estiver afeta. Inciso 3º. Pela comissão especial a que se refere o inciso 2 do artigo 64, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição, e sobre o mérito, aplicando-se em relação a mesmo o disposto no inciso 2 do artigo 61 deste regimento interno. Artigo 85. Será terminativo o parecer. Inciso 1º. Da Comissão de Legislação, Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Inciso 2º. Da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição. Inciso 3º. Da Comissão Especial referida no artigo 64, inciso 2º, acerca de ambas as preliminares. Artigo 86. A nenhuma comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica. Parágrafo único. Considerar-se-á, como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do artigo 158, parágrafo 2º e 3º, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Artigo 87. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às comissões, consoante o disposto no artigo 136, serão examinados pelo relator designado em seu âmbito, para proferir parecer. Parágrafo 1º. A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo plenário da comissão. Parágrafo 2º. As proposições submetidas à deliberação conclusiva das comissões serão sempre decididas pelo voto de 2/3 dos membros de cada comissão. Artigo 88. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Inciso 1º. No caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente, em seu parecer, deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. Inciso 2º. A comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria, distribuindo-se cada parte, ou capítulo, a relator parcial e relator parcial substituto, mas escolhidos relator geral e relator geral substituto, de modo que seja enviado à mesa um só parecer. Inciso 3º. Quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. Inciso 4º. Ao apreciar qualquer matéria, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. Inciso 5º. É lícito às comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata dos seus trabalhos. Inciso 6º. Lido o parecer, ou dispensada sua leitura se for distribuída em avulsos, será ele de imediato submetido à discussão. Inciso 7º. Durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líder,
durante 10 minutos improrrogáveis, e, por 5 minutos, vereadores que a ela não pertençam. Inciso 8º. É facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após falarem 5 vereadores. Inciso 9º. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao relator para réplica, se for o caso, por 10 minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer. Inciso 10. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e, desde logo, assinado pelo presidente, pelo relator ou relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo. Inciso 11. Constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos. Inciso 12. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Inciso 13. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo relator substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o presidente designará outro vereador para fazê-lo. Inciso 14. Na hipótese de a comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o deste constituirá voto em separado. Inciso 15. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados: alínea A. Favoráveis, os pelas conclusões, com restrições e em separado não divergentes das conclusões. Alínea B. Contrários, os vencidos e os em separado divergentes das conclusões. Inciso 16. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. Inciso 17. O pedido de vista da proposição somente poderá ser aceito uma única vez e de forma improrrogável, pelo prazo máximo de 4 sessões, devendo ser formulado na oportunidade em que for conhecido o voto proferido pelo relator. Inciso 18. Os processos de proposições em regime de urgência não podem sair da comissão, sendo entregues diretamente em mãos dos respectivos relatores e relatores substitutos. Inciso 19. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Inciso 20. Quando algum membro de comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento. Alínea A. Frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. Alínea B. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender a reclamação, fixando-lhe para isso o prazo de 2 sessões. Alínea C. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada respectiva, e mandará proceder à restauração dos autos. Inciso 21. O membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente poderá a questão ser levada, em grau de recurso, por escrito, ao presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da matéria em trâmite. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o inciso 17 correrá em conjunto se a vista for requerida por mais de um vereador e não se aplica a matéria em regime de urgência. Parágrafo 2º. As proposições que tramitem em regime de urgência fica assegurado o pedido de vistas, pelo prazo máximo de 1 sessão, devendo ser formulado na oportunidade em que for conhecido o voto proferido pelo relator, e será concomitante se houver mais de um pedido simultâneo.
Artigo 89. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na ordem do dia. Parágrafo 1º. Dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado recurso contra a decisão da comissão, por no mínimo 5 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. Durante a fluência do prazo recursal, o avulso da ordem do dia de cada sessão deverá consignar a data final para a interposição do recurso. Parágrafo 3º. O recurso, dirigido ao presidente da Câmara e assinado por 1/5, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o que será objeto de deliberação do plenário. Parágrafo 4. Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso. Parágrafo 5º. Aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto de lei torna a presidência da Casa para ser encaminhado à Prefeitura Municipal, conforme o caso. Parágrafo 6º. A publicação a que se refere este artigo dá-se-á, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e, ou no quadro de avisos das comissões. Artigo 90. Encerrada a apreciação, pelas comissões, da matéria sujeita à deliberação do plenário, ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no parágrafo 1º do artigo 89, a proposição será enviada à mesa e aguardará a inclusão na ordem do dia do plenário da Casa. Artigo 90-A. O plenário é a instância recursal para a apreciação de quaisquer matérias apreciadas pelas comissões permanentes. Parágrafo único. Para os fins no disposto neste artigo, fica assegurado a qualquer vereador o direito de apresentar recurso escrito para o plenário contra parecer aprovado pelas comissões permanentes, que importe no arquivamento de qualquer matéria,